Saudações, pessoal, tudo bem? Esse é mais um vídeo do portal Curioso Digital e hoje nós vamos falar do nosso quadro Maker. Antes eu quero pedir desculpa que faz um tempo que não publico nenhum vídeo, mas vamos retomar agora com o nosso quadro Maker. E vamos continuar aquele assunto que nós estamos dizendo, o que tem por dentro, né? O que tem dentro da maleta de ferramentas de um Maker. Então hoje nós vamos falar de mais algumas ferramentas, mas para facilitar a parte de visualização eu vou cortar aqui e nós vamos filmar mais as ferramentas para que vocês consigam olhar bem os detalhes e para que a gente consiga conversar melhor. Certo, pessoal? Depois a gente volta aí e continuamos o nosso papo. Bem, pessoal, agora voltando às ferramentas, o que eu vou mostrar para vocês, vamos começar hoje, são dois tipos de ferramentas. A primeira das ferramentas de corte e duas que auxiliam na questão da medição e da precisão durante o próprio corte e depois durante a montagem, durante a colocação. Seja lá do que você estiver fazendo, por exemplo, criando um móvel, você criou um móvel, depois você vai equilibrar ele, mas aí eu mostro na sequência. Bom, a primeira ferramenta que eu gostaria de mostrar para vocês é essa aqui, é o serrote. Vocês todos conseguem ver aí no vídeo, né? Esse aqui é um serrote Tramontina, eu não sou patrocinado pela Tramontina, não tenho patrocínio nenhum, mas é uma peça, uma ferramenta barata, boa, né? A Tramontina faz muitas ferramentas que são muito boas, dentro de uma linha mais caseira, não está dentro das ferramentas mais profissionais, mas para quem está começando, para quem está criando os seus primeiros utensílios, seja seus primeiros móveis, enfim, né, equipamentos que vai usar em casa, as ferramentas Tramontina, elas são excelentes. Esse aqui é um serrote, obviamente, né, serrote para cortar madeira, né? E esse é o modelo mais comum. Até vou mostrar depois um segundo modelo de serra, né, para madeira. Esse é o modelo mais comum, ele é de 18 polegadas, existem outras medidas muito maiores. Esse aqui está entre os menores, ele é um serrote de 18 polegadas. E uma coisa que a gente tem que prestar atenção quando vai comprar um serrote é nesses numerozinhos que vem aqui. Esse 7 aqui indica 7 dentes por polegada. Então, se a gente for pegar um trecho de 1 polegada e a gente contar, nós vamos encontrar 7 dentes por polegada, né? Então, quanto mais dentes por polegada, mais, digamos assim, menos o corte vai ficar grosseiro, né? Quando você cortar a madeira, ele vai ficar um corte mais bonito, vamos dizer assim, mais delicado, um corte menos grosseiro mesmo, né? A questão é que aí você tem que dar mais passadas para retirar mais material. Então você vai ir e vir com o serrote mais vezes. Quanto mais grosseiro, quanto menos dentes por polegada, mais grosseiro fica o corte. Em compensação, mais rápido você vai cortar. Então isso é muito comum, por exemplo, em serras de poda, né? Onde você tem poucos dentes por polegada, mas a intenção dele não é fazer nenhum corte bonito. A intenção dele é você cortar os galhos de uma árvore o mais rápido possível para que você possa fazer a poda do quintal, enfim, da árvore, né?
No caso do serrote mais para estilo de marcenaria, carpintaria, enfim, né? É mais ou menos as medidas, né? Então esse aqui é o nosso serrote. Um outro tipo de serra que eu gostaria de mostrar é esse aqui é um serrote de costa, como a gente chama, por essas características aqui. Ele tem esse reforço, então ele é menos maleável. Se eu mostrar aqui para vocês, ó, no serrote você consegue facilmente dobrá-lo. O serrote de costa não, ele é mais firme, né? Então ele tem esse reforço que ele inviabiliza que você, ao cortar a serra, ela possa ficar dobrando. Então ela é mais firme. Normalmente ele vai ter mais pontos, mais dentes por polegada. Neste caso aqui, ó, são 6 dentes por polegada. Então vocês vão ter, se vocês pegarem aqui uma polegada, vocês vão ter 6 dentes, não, perdão, 9 dentes, né? 9, falei 6, é porque eu estou de cabeça para baixo. 9 dentes por polegada, então vocês vão ter mais dentes aqui. E isso vai dar um corte menos rústico, né? Um corte menos bruto. E aí vocês vão ter um acabamento melhor no corte de vocês. Então isso aqui esse tipo de serrote é muito utilizado principalmente para construção de móveis, e ele te dá um corte mais limpo, um corte mais bonito, e aí você consegue produzir móveis e utensílios melhores, né? Com esse tipo de serra. É claro, né? Você vai passar ele mais vezes para cortar, para tirar o material. Em contrapartida, né, com o serrote você passa menos vezes, em compensação o corte fica mais bonito. Então normalmente o que você vai, quando tem que cortar grandes pedaços de madeira, você vai usar esse aqui, porque você quer cortar rápido, né, e o acabamento no corte você vai dar com um serrote tipo como este aqui. Um outro serrote também que te dá um corte muito mais limpo, muito bonito, mas eu não tenho, é a serra japonesa, o serrote japonês, né? Então vocês podem procurar na internet sobre o serrote japonês. Um dia, se eu conseguir comprar aí eu faço um vídeo mostrando para vocês, né? Bem, um outro tipo de serra que muito utilizado é a serra de arco. O serrote de costa, pessoal, eu não conheço tamanhos muito maiores do que esse, tá? Normalmente eles são realmente pequenos, porque eles são serrotes para cortes mais acabados, né? Cortes menos rústicos, né? A serra de arco até tu tem outros tamanhos, mas aí com outras utilidades. Como diz, por exemplo, serra de poda, tu vai encontrar a serra de poda muitas vezes em uma serra de arco grande, né, para fazer a serra de poda, ou até mesmo serras para corte de madeira, por exemplo, cortar uma árvore, né? Aí são serras muito grandes de arco, porque ele tem o arco ele permite menos região de atrito. Quando tu está cortando uma madeira com um serrote ou um serrote de costa, tu tem toda essa área aqui que vai ficar oferecendo atrito na madeira. Uma serra oferece menos atrito. A diferença é que normalmente essa serra aqui, né, ela tem um funcionamento, você pode trocar essas lâminas, então você solta a lâmina, e aí você consegue tirar. Quando você coloca a lâmina, e aqui tem que ter um pouco de atenção ao colocar lâminas novas. Por quê?
porque se você deixar frouxo, quando você for serrar, ela vai dobrar e vai quebrar. Se você apertar ela demais, ela vai ficar muito esticada. Pode ser que enquanto você estiver apertando, daqui a pouco você utiliza até um alicate para apertar uma outra, ela vai ficar muito quebradiça. Então ela pode, no próprio apertar demais, ela pode acabar quebrando. Então ela tem, quando você aperta com a mão e no limite que você sentir que ela esticou e ficou firme, ela não vai dobrar ao cortar. Ela não vai ficar dobrando ao cortar. Bom, em especial essa serra aqui desta marca, ó, não sei se vocês conseguem ver, deixa eu virar aqui. Irwin, né? Ela vem com dois lados serrilhados. Normalmente ela é com um lado único, né? Vem um lado só serrilhado. Esse tipo de serra a gente usa, tem duas utilidades para ela. Até aqui, se vocês repararem, nessa serra aqui ele até diz, ó, são 24 pontos por polegada, 24 dentes por polegada. Então é muito, né? É bem, proporciona um corte bem delicado, um corte nada rústico. Só que tem um porém. Por causa deste tamanho de serra, né? Vocês vão ver que os dentes são bem pequenos. Normalmente a gente não usa para cortar madeira, né? Porque o material, a madeira é um material fibroso, e ele começa a ficar preso nos dentes da serra, e aí quando você está cortando é como se simplesmente estivesse passando uma barra de ferro sem dente nenhum, porque a serra começa a ficar suja, né? Com resquícios da madeira. Então normalmente a gente não usa. Podemos usar, por exemplo, para pequenas sarrafinhos, material de artesanato, coisas pequenas onde a gente serra e logo acaba, então a sujeira fica boa. Ela é difícil depois de tu limpar esses dentes, tirar, tem que passar uma escovinha de aço para limpar uma escova de aço para poder limpar esses dentes. Então normalmente a gente não usa para madeira, só que a gente usa principalmente para ferro, para corte de ferro e vergalhões de ferro em obra, por exemplo, qualquer cano de ferro, e para cortes de PVC, de plástico, né? Cano de PVC, aqueles quadrados de PVC também. Então, basicamente para corte de PVC e corte de metal, cano, enfim, né? Esses dois tipos de matéria, metal e PVC. Certo, pessoal? Outro material que eu gostaria de mostrar aqui para vocês, e aí já entrando na linha das medidas, é o esquadro. Não sei se dá para ver todo ele aqui. Deixa eu mostrar assim, né? Esse meu esquadro aqui já está mais velhinho, está bem usado. Ele é um esquadro fixo. É o esquadro padrão fixo, né? Ele não movimenta essa parte aqui. Ele está sempre nesse ângulo de 90 graus. Então, se você for pegar, deixa eu pegar aqui, por exemplo, o serrote, supondo que isso aqui é um material que eu gostaria de você fixa ele, ó, se vocês forem reparar, é mais largo que a régua de medição, então a cabeça do esquadro ela é mais larga que a régua de medição. Então você consegue fixar e traçar, pegar aqui uma caneta preta, traçar o corte, né? Você tem que ter muita atenção se vocês forem comprar algum produto que seja de uma qualidade inferior, onde essa medição aqui, o ponto zero, ele tem que começar exatamente aonde termina onde
é esse limite da cabeça de medição aqui. Porque se ele tiver mais para cá ou mais para cá, mais para direita, mais para esquerda, o corte não vai sair preciso. Então aqui tu tem exatamente o ponto, então você alinha bem, força bem para ele alinhar, e aí faz a marcação em centímetros. Também o esquadro tem vários tamanhos, tem esquadros mais compridos, mas eu vou dizer para vocês que esquadro muito grande atrapalha, porque ao riscar você tem que fazer muita força, porque quando você estiver lá na outra ponta, no extremo do esquadro, e você forçar, você pode tirar ele da medida. Então, os quadros geralmente mais curtos, esse aqui eu uso muito ele, né? Então ele, para mim, ele quebra o galho perfeitamente. Se eu precisar de algo maior, eu tenho outras maneiras de medir. Depois eu posso até mostrar para vocês como é que a gente pode fazer uma medição maior. E aí precisa de algum outro apoio, até mesmo de um sargento, de uma pinça, alguma coisa assim para segurar o esquadro. Mas esse aqui quebra muito bem o galho. Deixa eu tirar aqui. Uma coisa interessante é que ele também tem essa marcação em 45 graus. Então, também vocês podem, dobrando ele, fixando ele aqui, ele te dá esse traço em 45 graus. Deixa eu trazer aqui. Então ele te dá, você fixando ele, você tem esse traço em 45 graus. Existem esquadros onde essa cabeça não é fixa, ela é móvel, vamos dizer assim, e aí você consegue ter inclusive diferentes ângulos. Existe uma ferramenta, um outro vídeo eu trago para vocês, que é um transferidor de marcenaria, que você consegue extrair mais precisamente outros ângulos. Mas vou dizer que para grande parte dos cortes mais comuns é 90 ou 45 graus. Tá? Uma outra ferramenta muito comum é esta. Por isso que eu falei que a ferramenta essa aqui você usa durante a construção, né? Essa aqui você vai usar depois para, por exemplo, nivelar um móvel. Então você vai colocar e vai observar se não sei se dá para ver, esta bolinha aqui de água, ela fica bem no centro entre esses dois traços. Então esse aqui é para horizontal, esse aqui você para ao lado. Então aí você tem, vocês conseguem ver essa medição aqui, né? Na vertical. Inclusive eu tenho coincidentemente aqui, esse é um nível da Tramontina também. Este nível aqui ele tem uma medição, um nivelamento de 45 graus, uma superfície de 45 graus. Né? Ele é um nível pequeno, então ele te dá uma precisão relativa, né? Níveis maiores vão te dar uma precisão maior, desde que estejam bem construídos, né? Então, atenção ao tipo que vocês vão comprar. Esse aqui está bem judiadinho também, porque eu uso bastante. Esse aqui, inclusive, tem um ímã, então superfícies metálicas eu consigo prendê-lo e ele fica firme, né? E eu gosto muito desse nível. Ele, para mim, me atende em vários aspectos, porque normalmente eu uso muito ele para nivelar algum móvel, quando eu vou instalar alguma prateleira, então eu uso direto esse tipo de nível, né, para vários. Bom, pessoal, de bônus eu queria trazer para vocês uma técnica muito simples para riscar círculos. Então, uma forma de se riscar círculos, principalmente quando a gente trabalha na marcenaria com círculos grandes, é você ver o raio. Então, se você tem um ponto que você quer riscar, então você marca o ponto inicial e o tamanho do raio. Aqui eu usei um cordão, um cadarço velho, onde você vai ver bem essa medida aqui. Vai fazer um círculo, né? Vai dobrar no meio esse cordão,
e vai ver o ponto que você quer e a medida do raio. Vai dar um nozinho. E aí você vai ajeitar. Esse nó até que ele tenha a medida que você deseja. Então, claro, isso é um trabalho minucioso. Muitas vezes você vai botar, vai marcar, vai riscar e vai medir para ver se está no raio exato que você quer. Se não precisa ser uma medida tão exata, por exemplo, depois você vai lixar e vai tirar essa pequena diferença na lixa, não tem problema nenhum. Neste ponto aqui, você colocaria, por exemplo, um prego. Eu vou usar o meu dedo aqui, mas suponhamos que seja um prego para segurar aqui e a caneta na outra ponta. E aí você faz o tracejado que você deseja, né? Faz o traço que você deseja circular, né? Dentro do raio. Então não esqueçam, né? Se você fez o raio, o círculo inteiro ele vai ter 2 vezes, o comprimento dele vai ser 2 vezes o raio. Então esse vai ser o comprimento total do círculo de vocês. Fez de 5, então toda a largura do círculo de vocês vai ser de 10 centímetros, né? Então tem que ficar atento disso aqui. Então esse aqui foi um bônus que eu quis trazer para vocês. Certo, pessoal? Bem, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo de hoje. E se você gostou, não esqueça, dê um joinha lá, um curtir, favorite, compartilhe. E eu espero vocês nos nossos próximos vídeos. Até a próxima!